Olá, estamos iniciando hoje mais um dos nossos podcasts. Eu sou o Dr. Augusto Cândido e nós estamos no Momento com o Seu Doutor. O interesse desse podcast é trazer profissionais da saúde, eventualmente outros da política, para que a gente converse sobre conquista e converse sobre o que estamos fazendo pela nossa cidade, as pessoas que desenvolveram aqui na nossa cidade alguns tipos de profissões, de trabalhos, e trazendo essas pessoas para mostrar o seu potencial, o que fazem, o que fizeram e o que podem fazer. Hoje, no Momento com o Seu Doutor, eu tenho uma convidada mais do que especial. A doutora Dorodina, ela é especialista em ginecologia e reprodução humana, atua na área de reprodução humana desde 2010, é fundadora da Clínica Humana, em 1996, se aproximando de 30 anos de existência. E hoje, especificamente, dia 14 de junho, o meu filho mais velho, Pedro Augusto, faz 26 anos de idade. E a doutora Dorodina também esteve nesse momento como nossa médica obstetra, que também é minha cunhada. Então temos uma história de amizade de longo tempo, a conheço de muito tempo, desde a sua graduação. E trazemos hoje a doutora Dorodina para conversar aqui sobre alguns aspectos da ginecologia. Primeiro, doutora, seja muito bem-vinda. Para nós é um prazer enorme, agradecemos enormemente ter aceitado o convite. Sabemos que será um momento de muita informação importante para a comunidade. Abrir espaço para a senhora dar aí o seu boa noite. Fique à vontade. Obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada, Augusto, pelo convite. E como você disse, é mais do que doutor Augusto e doutora Dorodina, né? Somos parentes. Eu fiz parto de acho que 2 filhos seus, né? Já um menino e uma menina, então eu tenho uma relação muito grande e eu agradeço muito o convite. Estou muito feliz por estar aqui para a gente conversar sobre 2 temas bem importantes, né? Que é infertilidade e endometriose. Ok, doutora. Endometriose. O que é isso? De onde vem? De que se trata? O que é endometriose? Então, endometriose é uma doença inflamatória, né? Ela se caracteriza principalmente por dor, inflamação, dor e, consequentemente, é uma doença que, bem comumente, ela pode levar a aderências, as estruturas ficaram mais grudadas, levando a dor, distorção das estruturas pélvicas, né? Uma doença que acomete com as mulheres. 1 em cada 10 mulheres acomete de endometriose. E elas, realmente a doença, ela costuma aparecer no período reprodutivo, desde as primeiras menstruações até a menopausa. Então, é uma doença que tem um longo cortejo. E apesar de hoje ser uma das doenças mais estudadas da ginecologia, ela ainda leva-se anos para fazer o diagnóstico, né? Ainda é relegado esse diagnóstico para muitos anos, 6, 8, 10 anos. Inclusive pela própria crença, né, das pessoas que ter dor é normal. Então, quando a gente atende uma paciente no consultório, a gente pergunta, você tem cólicas? Ela refere, eu tenho cólica, mas é normal. Mas como é a sua cólica? E quando a gente vai fazer a classificação de dor, a gente vai ver que é uma dor intensa e que aquilo não é normal. Então, é mais assim, uma doença que estigmatiza as pessoas, né? No passado, não tinha-se muito conhecimento da doença, e as pessoas ficavam estigmatizadas, doentes, né? Que essa mulher é prostrada, ela fica prostrada todo mês, ela fica acamada, encolhida, dificuldade de relação sexual, porque é uma doença que, comumente, ela acomete a pelve no fundo, na parte mais baixa da pelve, ali no fundo da vagina. Então, o que causa muito também é dor no ato sexual ou após o ato sexual. Então, muitas vezes as mulheres ficam estigmatizadas porque não gostam de sexo, mas é porque elas sentem dor. E aí, essa doença ela pode ter vários graus, desde leve, acentuado, intenso, que com risco até de perda de órgãos. Porque é uma doença que ela acomete mais a parte baixa da pelve. Mas ela pode acometer qualquer local do corpo. Já tem vários locais do organismo da mulher que pode se encontrar focos dessa doença, de endometriose. Ou seja, vocês imaginem logo, 1 em 10 mulheres
10% terá uma doença no seu período reprodutivo. Vai variar aí dos 13 anos até os 50 aproximadamente, ou seja, toda a vida da mulher. Existe uma causa específica, a gente sabe que tem algumas teorias que dizem do refluxo, etc. Existe uma causa específica para existir endometriose ou é só um azar da pessoa? Eu falo que a gente nasce carimbado, né? Você nasce carimbado com as coisas, né? E não tem uma causa específica, é uma doença multifatorial. E ela tem umas associações com o sistema imunológico, né? Consegue varrer aquelas células que vão estar erradas ali naquele local. A teoria mais aceita e mais conhecida, que é da menstruação retrógrada, que é quando a mulher menstrua, essa menstruação ela sai pelo colo do útero, pela vagina, e em algumas pacientes essa menstruação reflui, só que ela carrega um tecido que é de dentro da cavidade uterina, que ele pode se implantar em qualquer local. Principalmente ele se implanta na pelve. Mas nem todas as pacientes que têm a menstruação retrógrada vai evoluir com endometriose. Às vezes a gente está fazendo uma ultrassonografia, o paciente está no período menstrual, que a gente que faz reprodução faz muito ultrassom com a paciente menstruada para contar folículos, e a gente é bem comum a gente ver sangue na cavidade. Nem sempre ali vai significar endometriose, mas é uma das teorias, tento explicar dessa maneira. Esse refluxo de sangue carregando células da cavidade uterina e elas vão estar ali em outros locais. Então, todo mês, quando a mulher menstrua, quando a mulher faz um pico hormonal, no período ovulatório faz um pico hormonal, isso vai estimular aquelas células que vão estar no lugar errado, lá na pelve, principalmente, e ali eles vão sangrar, e aí vai irritar aquela estrutura local, peritônio, consequentemente leva a aderências e distorções das estruturas. Ok. Uma doença inflamatória, mas poderíamos entender também outra forma de falar da endometriose, que seria o endométrio fora de onde ele deveria estar. E por isso ele responde hormonalmente também ao ciclo e tipo a mulher teria menstruações em vários lugares. Isso eu digo até como uma certa experiência em endometriose e em coloproctologia, que às vezes a gente tem doença acometendo o intestino. É até um aspecto um pouco delicado, porque às vezes, durante os exames de imagem, há acometimento do intestino. Acometimento de parede, de aderência, como bem disseste aqui, acometimento da pelve e os órgãos estão mais próximos, reto sigmoide que estão próximos, principalmente o próprio ovário, enfim. Mas às vezes nós não temos acometimento da luz do intestino, então tem todo um sintoma, mas dentro do intestino não tem nada, mas às vezes tem realmente foco. Eu já fiz inúmeros acompanhamentos de pacientes com endometriose e às vezes a gente pede até, inclusive, para fazer colonoscopias no período menstrual para que esteja mais em atividade. Após um diagnóstico de endometriose, essa pessoa carimbada, nós sabemos que também vai se associar até a certos graus também de infertilidade no futuro, sim, que é um outro problema associado à endometriose. Mas há de forma decisiva, uma saída definitiva, um tratamento definitivo, tratamento hormonal, tratamento cirúrgico, mistura dos dois. Como é que funciona o tratamento, a abordagem, independente dos seus graus, claro? Então, a endometriose, por ser uma doença que ela se caracteriza principalmente por dor, e 40% das mulheres elas desenvolvem infertilidade, então a doença a gente vai traçar esse tratamento da doença de acordo o grau de intensidade de dor que essa mulher tem, de comprometimento desses órgãos, né? Nem sempre toda mulher que tem endometriose, que pode acometer o intestino, ela vai para a cirurgia, né? Se é uma coisa que não corre risco de perda de órgão, que não tem... que o tratamento hormonal, que reduz o nível hormonal e vai diminuir o processo inflamatório da doença, a mulher vive bem, ela não vai para a cirurgia. Mas é uma doença que pode acometer as tubas uterinas, principalmente. Imagine a tuba uterina que está ali do lado do útero, e se ela ficar inflamada, ela ficar mal posicionada, ou mesmo obstruída, o que acontece muito, ela não vai passar o óvulo fecundado ali na tuba, levando à infertilidade, ou mesmo distorcendo as estruturas
e impedindo que o óvulo chegue à tuba uterina para ser fecundado. Então, os tratamentos vai depender da idade da paciente, do comprometimento da doença, né? Às vezes, a endometriose também, ela não vai estar... A gente não encontra em nenhum método de imagem a doença. A gente faz uma suspeição pela história da paciente, que é a história da cólica progressiva, intensa, incapacitante. Isso começa desde as primeiras menstruações. Então, se você pode fazer um diagnóstico clínico, não precisa você fazer uma cirurgia, uma videolaparoscopia para abrir a barriga da paciente para dizer que ela tem endometriose. Até nessas meninas, adolescentes, às vezes a gente faz um diagnóstico clínico, porque quando você realiza uma ressonância, você pode não ver foco nenhum e ela ter endometriose. Então, essa abordagem pode ser com tratamento hormonal, impedindo que essa mulher menstrue, pode realizar cirurgia, se for em questão assim, de risco de perda de órgão, ou às vezes a endometriose está a nível de ovário, formando cistos muito volumosos, o que causa muita dor. Às vezes é um paciente que tem uma tendência para a cirurgia, ou pacientes que não melhora com tratamento clínico. Você passa a medicação hormonal, deixa essa paciente sem menstruar e mesmo assim ela fica com dores, ela não consegue trabalhar, afasta do trabalho, tem uma relação sexual dolorosa. É uma paciente que caminha para a cirurgia. Você falou de colonoscopia e hoje, inclusive, eu atendi uma paciente super jovem, uma mulher de 28 anos. Ela fez o diagnóstico de endometriose através de ressonância há mais ou menos uns 2 meses e me procurou. Então, a ressonância já mostrou um estreitamento que tinha por si uma lesão muito grande a nível de intestino e a gente partiu para a colonoscopia e já existe ali um estreitamento do intestino por uma lesão muito grande numa mulher muito jovem, uma mulher muito jovem sem filhos. Então, a gente tem... Quando se trata até da reprodução humana, essas pacientes muito jovens e vão submeter a cirurgias. Muitas vezes, essas pacientes elas têm endometriose de ovário associada a endometriose de intestino ou em outro local da pelve. Então, a gente tem que atentar se essa mulher for operar ovário, preservar óvulo antes de fazer uma cirurgia, que corre o risco de perder a reserva ovariana. Então, o tratamento ele é personalizado. De cada paciente, a gente pode ir para um tratamento hormonal, cirúrgico ou mesmo preservação de óvulos, ou se uma paciente quer engravidar com endometriose, a gente vai fazer a paciente engravidar. Ou seja, o diagnóstico em medicina ele passa por uma anamnese e por um exame físico, uma suspeita diagnóstica. Tem várias doenças que não têm um diagnóstico claro de um exame único. É um compêndio. É um arrumado de coisas para se ter ideia do que o paciente tem. Eu, como proctologista, já tive a oportunidade de retirar todo um colo por conta de endometriose, por obstrução. Essa paciente, inclusive, especificamente tinha uma lesão de ureter e precisou retirar parte do ureter e fazer reimplante de ureter. Ou seja, é uma doença que pode, além de ter tirado todos o útero, o ovário, foi realmente uma cirurgia, poderia dizer, mutiladora. É uma paciente jovem. Felizmente, ela já tinha filhos à época, quando a gente fez a cirurgia, mas pode ser uma cirurgia muito complexa. A videolaparoscopia e aquelas chamadas cauterizações existem mesmo? Como tratamento, como pacote do tratamento? Fazer uma vídeo, que é um acesso ao abdômen, para fazer cauterização de foco? Uma das formas de tentar erradicar a doença no local que ela existir é você tirar toda a lesão. Enquanto você faz só o tratamento hormonal, você não tira a lesão. Você deixa a lesão ou da forma que ela está, ou menos dolorosa, mas você não tira a lesão. Então, quando a paciente parte para a videolaparoscopia, o objetivo é tirar toda a lesão que for visualizada. Porque a própria videolaparoscopia, com a iluminação, você vai visualizar mais focos que às vezes você não viu na ressonância. Ou você pode cauterizar aqueles focos, desfazer as aderências, tirar cistos. Hoje em dia, os exames de imagem, seja ressonância ou ultrassonografia, eles são muito, muito fidedignos para fazer o diagnóstico desses focos de endometriose.
Então, quando a paciente passa por esse mapeamento pélvico, seja por ultrassom ou ressonância, o médico que vai realizar a videolaparoscopia, ele já sabe ali os locais onde provavelmente focos vão ser encontrados, né? E tem assim uma correlação muito grande com o exame de imagem. Então, a videolaparoscopia seria aquela paciente que não melhora com tratamento clínico, às vezes tem que ir para a cirurgia, ou que tem lesões que estão comprometendo órgãos com risco de perda, intestino, né? Às vezes tem paciente que tem lesões, como você falou, de ureter, uma indicação de cirurgia, porque o ureter é um canalzinho muito fino. Imagine-se uma lesão de endometriose, inflamação ali naquele local pode obstruir, causar uma complicação renal. Em pacientes, às vezes, que têm lesões em cicatriz de cesárea, que pode acontecer também, são lesões que dói bastante durante o período menstrual, ou mesmo em cicatriz umbilical. Já tem casos de cicatriz, pacientes com mensalmente usando gás na cicatriz umbilical. Sangramento. Casos de pacientes com endometriose a nível do pulmão, né? Às vezes eu atendi uma paciente com 2 episódios de hemoptise, parar no pronto-socorro. A hemoptise era endometriose pulmonar. Então, é uma doença que ela não tem um tratamento definitivo. Ela é controlável, né? Nos seus vários graus. É importante que as pessoas atentem para os sintomas que a gente fica falando, das cólicas, dos sintomas, para que ela seja diagnosticada mais cedo, para que não... Porque também a gente não consegue saber aquela paciente que é jovem, adolescente, que começou ali com a suspeita de endometriose, se ela vai agravar, qual vai agravar? Qual vai ficar naquele estágio? Qual vai ficar numa intensidade, uma gravidade maior, com lesões? A gente não consegue prever isso da endometriose. Então, tem que estar conversando direitinho com o ginecologista, falando do que sente. Ou seja, você que nasceu carimbada, né? Uma dessas 1 em cada 10 carimbadas precisa estar frequentemente discutindo o seu assunto com o ginecologista. Eu já vi, durante a época de residência, uma paciente que tinha na axila uma endometriose e que sangrava na axila durante a menstruação. Ou seja, é uma doença que pode apresentar várias formas de apresentação. É o crescimento do útero e áreas inflamadas, em que pese ela comprometer muito mais a pelve e os órgãos associados à pelve. Aqui na nossa cidade, nós já temos todas as possibilidades de diagnóstico e tratamento de endometriose. No serviço público, eu não sei que serviço público a gente sempre tem um pouco de dificuldade, mas no serviço privado, principalmente? Então, e tem sim. Nossa cidade, a gente tem tanto a parte de ultrassonografia avançada para fazer o diagnóstico, mapeamento pélvico da endometriose, ressonância magnética de primeira linha para fazer exames complementares também para pesquisa de endometriose e cirurgiões capacitados para abordagem da endometriose, seja em qualquer grau, nos graus mais variados. Então, a gente está bem servido nessa parte aqui em Vitória da Conquista, né? Por que a endometriose às vezes demora muito diagnóstico? Porque mesmo para a pessoa se capacitar para fazer o diagnóstico da doença, tem que ter uma formação. E isso, às vezes, encarece. Então, muitos profissionais não dedicam. Aí, o número de profissionais que dedicam para o diagnóstico da doença, seja através de ultrassom ou ressonância, não é muito grande. Daí, às vezes, muitas pacientes não têm a possibilidade de chegar ao profissional para fazer o diagnóstico da doença. Ok, doutora. Apesar de todas as amizades, a gente não consegue deixar de chamar de doutora, porque o peso da profissional até exige isso. Ei, obrigada. Quando a gente fala de endometriose, como bem disseste, 40% das mulheres terão dificuldades de reprodução. Essa dificuldade é também só pelo fechamento desses canais, das tubas uterinas, ou tem outros aspectos da endometriose que também dificultam a gestação? A endometriose, ela é uma doença, por ser uma doença inflamatória, ela tem um efeito tóxico, principalmente, por exemplo, o nível ovariano. A endometriose ovariana, ela fica encistada, geralmente. Aqueles cistos de endometriose liberam substâncias tóxicas,
ali no ovário, pode acometer e piorar a qualidade do óvulo. E é bem comum a gente encontrar pacientes que têm endometriose, perda da reserva ovariana mais cedo, não precisa nem ela ter endometriose ovariana, ela tem só endometriose pélvica e a gente vê que a reserva ovariana dela cai mais cedo. Então tem um potencial essa doença de exaurir os óvulos das mulheres mais cedo, levar um efeito tóxico para esses óvulos, piorando a qualidade. Às vezes a gente tem também um pouco mais de falha de implantação, quando a gente transfere embriões, pode diminuir um pouquinho a implantação embrionária pelo próprio processo inflamatório, porque às vezes a endometriose ela não vem sozinha. Às vezes ela vem endometriose pélvica e vem associada a outra doença uterina, comumente, que é como a adenomiose, que é uma doença que inflama também, ela se restringe mais ao útero e prejudica a musculatura uterina e a própria cavidade endometrial. Então, esses pacientes, às vezes, têm mais falha de implantação embrionária ou dificuldade de, se for o útero, acometer muito, até de levar a gravidez adiante, aumenta o risco de abortamento. Às vezes saem alguns termos meio estranhos. Para quem não entendeu bem o que é adenomiose, é quando você tem endometriose dentro da parede do útero, ou seja, tem várias formas de ter endometriose, inclusive dentro da parede da musculatura do útero, que o útero tem algumas camadas, não é bem minha área não, mas a gente tem algumas compreensões. E você tem a parte muscular do útero, que é o miométrio, e tem o endométrio. A endometriose ela é o crescimento do endométrio fora dele, com seus aspectos inflamatórios, e a adenomiose é quando ele cresce dentro da parede muscular, causando mais essa dificuldade no caso de uma gestação. Endometriose, infertilidade, reprodução. Mudando um pouco o foco, dentro de um aspecto de incapacidade de gestação, o percentual, a culpa é da mulher? Existe culpa do homem? Não vou dizer culpa porque também são pessoas carimbadas, mas que muitas vezes, creio que deve passar muito por essa situação, é mais difícil se admitir que o homem que não é aquele que tem a capacidade reprodutiva. Isso é fato? A culpa é mais do homem, da mulher, ou ela é partida? É como você falou, meio a meio, né? A infertilidade ela é meio a meio. 35% causas femininas exclusivas, 35% masculinas e 20% a 30% ambos. Então, quando a gente pesquisa, vai ter um fator masculino e feminino. Há uma crença, né? Isso é um mito. Né? É dito como mito, né? Que seria só uma causa feminina. Mas a infertilidade ela é meio a meio entre os casais e 30% de ambos ao mesmo tempo. Cerca de 10% a gente não consegue visualizar a causa exata que aquele casal não está conseguindo engravidar. Nessa dificuldade, meio a meio, a aceitação dos homens, quando recebem essas notícias, costuma ser pior do que a das mulheres? No passado acho que foi pior. Hoje já está mais aceito, né? Até as informações vão passando e a gente costuma atender muitos casais. Já atendo o homem e a mulher. Às vezes um fala, não, doutor, eu vou esperar fazer todos os exames da minha esposa e depois eu vou para a minha parte, mas... já dizendo que não é com ele, né? Mas não é... Assim, não se aconselha, né? Porque, assim, para ter uma gravidez, você tem que fecundar o óvulo. Esse óvulo tem que descer e implantar na cavidade uterina. E o sêmen, o espermatozoide ali é fundamental, né? Existe uma forma de definição de infertilidade? Tem. Infertilidade, ela está no Código Internacional de Doenças, né? É uma doença de saúde pública, né? E frequente no mundo todo. É a ausência de gravidez por um ano sem uso de métodos anticoncepcionais. Então, uma pessoa que abandonou o método anticoncepcional, que tem relações sexuais pelo menos 2 a 3 vezes por semana, e não conseguiu engravidar por um ano, essa pessoa é tida como infértil. Isso está lá no Código Internacional de Doenças. Saiu, inclusive, um estudo grande agora da Organização Mundial de Saúde, porque é uma preocupação mundial com a infertilidade. Então, esse novo estudo, ele mostrou que 17,5% das pessoas
tem infertilidade no mundo todo. 1 em cada 6 pessoas sofrem de infertilidade ou vão passar por infertilidade. Esse é quase 20%. Essa porcentagem é grande. Outro dado importante da Organização Mundial de Saúde, que a infertilidade, ela não discrimina. Quer dizer, foi feito pesquisas em países de baixa, média e alta renda e praticamente 16% a 17%. Então, seja nos países desenvolvidos ou menos, a infertilidade acomete nessa porcentagem. Então, há uma preocupação da Organização Mundial de Saúde que a gente possa oferecer os tratamentos de infertilidade, viabilizar, porque as pessoas às vezes se endividam, né, para os tratamentos de fertilidade. Então, quanto mais cedo a pessoa procurar uma ajuda médica especializada, isso vai ter uma repercussão em sucesso de tratamento e custo de tratamento. Por isso que a gente tem que falar de infertilidade. Agora, no mês de junho, é um mês que a gente se dedica a falar muito sobre infertilidade, porque é um mês dedicado à conscientização da infertilidade. E aí a gente fala, porque quanto mais a gente fala, tem países que esse tema já é dado nas escolas. Porque quando você consegue fazer o diagnóstico mais cedo, o custo do tratamento é incrivelmente menor. E resultado, né? Porque o que mais está no topo lá de resultado para tratamento de fertilidade é a idade da mulher. A medicina evoluiu bastante, mas a gente não conseguiu burlar ainda esse poder da idade da mulher para os resultados. Então, quando a gente fica atenta a isso, é outra repercussão, é outro resultado. Dentro do contexto de motivos de infertilidade, quais seriam os principais que acometem tanto os homens quanto as mulheres? As mulheres, elas acometem principalmente de problemas nas tubas uterinas, principalmente por endometriose. E assim, quem tem endometriose, que é a doença inflamatória, metade vai ter dificuldade de engravidar. Metade vai engravidar naturalmente com graus variados da doença. Tem gente que tem endometriose em grau avançado e a gente está fazendo o tratamento ali já até... E ela aparece grávida, então pode engravidar nos graus mais variados. Pode ser, então, problemas tubários, mais comum por endometriose ou algum processo de infecção das tubas uterinas por bactérias, né? Daí, assim, as doenças sexualmente transmissíveis, tipo clamídia, bactéria que pode subir pelo colo uterino e danificar a tuba uterina, deixar essa tuba mal posicionada ou mesmo obstruída. A principal causa nas mulheres são tubárias, mas existe também muitas causas mais simples, tipo ausência de ovulação, por exemplo. 30% das mulheres têm infertilidade de causa de não ovulação. Então, veja como o ginecologista geral, ele pode abordar quase 30% das causas de infertilidade, pois se 30% as causas são ovulatórias e onde você pode abordar no consultório normal, né? E aí vem outras causas uterinas, miomas intracavitários, femininas, né? E na questão masculina são as alterações do sêmen, né? O estilo de vida, a obesidade, hábitos, fumo, álcool, pode piorar a qualidade seminal. As causas mais conhecidas, né, que é um grande número das causas masculinas, às vezes a gente não consegue identificar. Mas esse dia a dia do homem, ele pode piorar a qualidade do sêmen e piorar a qualidade de movimentação dos espermatozoides, do formato dos espermatozoides, da quantidade dos espermatozoides no ejaculado. E uma causa assim, bastante conhecida, das mais conhecidas masculinas, é a varicocele. São as varizes na região escrotal que piora a qualidade do sêmen. Ok. Obesidade também, né? Você que é obeso, não tem jeito. Tudo na medicina é obesidade. As pessoas estão acima do peso. Não é que nós sejamos gordofóbicos, porque tudo hoje é fobia, não é nada disso. É que a pessoa realmente que tem peso elevado, ele tem risco para tudo, inclusive para infertilidade. Quanto à varicocele, talvez aquela questão de que
O testículo ele fica fora do corpo porque ele tem uma temperatura inferior à do corpo. E essa, inclusive, é a formatação dele, e a varicocele, a dilatação dos vasos do plexo pampiniforme, dificulta um pouco a circulação e o resfriamento do testículo. E por isso talvez tenha mais infertilidade. Inclusive, por questões curiosas, existia na China uma forma de contraceptivo que era colocar os testículos na água quente antes do ato sexual, como método contraceptivo. Como isso era método contraceptivo da China, e a China hoje tem 1,5 bilhão de habitantes, acho que não deu muito certo, não. Esse negócio de botar o testículo dentro da água quente parece que falhou. Quando a gente fala de infertilidade, aqui hoje em Conquista, inclusive, nós estamos muito... A gente sempre pergunta se estamos bem servidos, mas estamos sabendo da clínica que está chegando à cidade, que é a clínica in vitro, da qual também a senhora faz parte. E essa clínica parece que vai fazer as outras partes que estavam faltando ser feitas na nossa cidade. Quais são as etapas para se produzir, aí sim, alguém que já está com diagnóstico de dificuldade de reprodução, de infertilidade? O que a gente faz? A gente coleta espermatozoide, coleta óvulo. Como é que coleta? Como é que guarda? Como é que mistura os dois? Como é que é essa sequência? Como é que se faz esse tipo de abordagem? Então, dado o diagnóstico de infertilidade, essa ausência de gravidez, a gente tem os tratamentos de baixa complexidade, né, que a gente pode resolver no consultório no dia a dia, é uma correção de ovulação, é uma inseminação intrauterina, que é o tratamento de baixa complexidade. Você vai só pegar o sêmen, fazer uma limpeza desse sêmen e colocar dentro do útero da mulher. E o resto vai via natural, né? Isso. A gente faz uma inseminação. Comumente, na inseminação, a gente não faz com o ciclo natural da mulher. A gente faz um hormônio para a mulher ovular um pouco mais. Tem um ciclo mais gente com mais efetivo, óvulos. Né? E a gente faz a inseminação injetando os espermatozoides processados e limpos e mais móveis dentro da cavidade uterina. Isso a gente faz no consultório, no dia a dia normal. Natural, né? É. Bem próximo. Porém, algumas pacientes, elas não têm tubas normais. Elas podem ter uma tuba obstruída ou mal posicionada. Se você colocar o espermatozoide dentro do útero, ele não vai fecundar o óvulo, ele não vai subir, óvulo, não vai chegar à tuba. Ou existem outras causas também. Às vezes o espermatozoide, você não consegue uma movimentação do espermatozoide adequada para ir para a cavidade, para a tuba, né? Então, parte para um tratamento mais complexo, que é chamada fertilização in vitro. Essa fertilização in vitro é porque o encontro do óvulo com o espermatozoide vai se dar no laboratório. Ela pode ser feita de forma só a fertilização in vitro clássica, onde no laboratório você vai coletar o óvulo da mulher, o espermatozoide, deixar que esse espermatozoide fecunde o óvulo naturalmente, que é a fertilização in vitro clássica, ou você vai no laboratório pegar um espermatozoide e injetar dentro do óvulo, que é a FIV com ICSI, que é a inseminação intracitoplasmática de gametas. Para chegar a esse ponto, normalmente a gente faz hormônios para a mulher. Esses hormônios eles são administrados mais ou menos por 12 dias, onde os ovários vão produzir mais óvulos. Porque no dia a dia, no processo da ovulação, a mulher faz um óvulo, excepcionalmente 2. Quando vai para a fertilização, a gente faz uma dosagem de hormônio que vai estimular muito, a gente quer muitos óvulos, né? Fazer 12, 15, 20 óvulos, né? Então, esses óvulos, eles depois precisam ser capturados dos ovários. E aí a gente faz uma analgesia em centro cirúrgico, numa sala própria para isso, e coleta através da vagina, aspirando ali cada folículozinho do ovário, onde terão os óvulos. E daí, no laboratório, é injetado o espermatozoide. Então, esse processo de preparar a paciente para ela produzir os óvulos, que os ovários ficam cheios, a gente fazia aqui que não tinha um laboratório de alta complexidade para fazer essa parte laboratorial, onde validar com o espermatozoide, com o óvulo, que são células, né, que não são visíveis a olho nu, tem que ser microscópico de alta resolução. Então, isso aqui agora já é uma realidade na nossa cidade. A gente vai fazer o tratamento todo completo, com fertilização in vitro, congelamento de óvulos, congelamento de espermatozoides. Então, isso é uma realidade, né, para a região também. A gente vê cada vez mais as mulheres
postergando a natalidade por questões sociais, profissionais, desenvolvimento, e quando querem ser mães, talvez já estejam mais para avós, às vezes. Mas está vendo agora justamente uma filosofia contrária, que é você fazer a coleta dos óvulos jovens, porque o óvulo é da idade da mulher. Diferente do espermatozoide, que ele é sempre jovem, ele tem 70, 90 dias no máximo, o óvulo é da idade da mulher. Então, se a mulher tem 50 anos, seus óvulos já estão... Isso realmente funciona, coletar esse óvulo cedo? Qual é a idade que você resolve? A mulher resolveu que quer ter filhos daqui a 20 anos e ela tem 25 hoje. Isso é real? Realmente deve coletar? Faz parte das sugestões médicas? É real. E atualmente, cada vez mais as mulheres vêm preservando a fertilidade através do congelamento de óvulos, que é uma das formas de você postergar essa maternidade para o futuro. Então, isso é uma realidade, a gente faz isso no consultório. Paciente, às vezes, por exemplo, uma mulher de 34 anos, ela pensa em ter filhos daqui a 5 anos. Se ela for ter filhos com 39, 40 anos, vai ter uma repercussão de qualidade de óvulos e quantidade. Então, a mulher típica para a gente orientar, para ela guardar esses óvulos nessa idade. Principalmente se ela quer ter filho com 4, 5, 6 anos para frente. Ou existe também condições médicas, às vezes é uma paciente que vai submeter quimioterapia, tratamento de neoplasia, ou mesmo até necessidade de tirar ovário, ou tratamento de câncer de mama. O ideal é que essa paciente preserve esses óvulos antes, porque a própria quimioterapia pode prejudicar toda a reserva ovariana. Isso é uma realidade, não é uma coisa que é inacessível. As pacientes, às vezes, que não têm condição financeira, elas podem doar parte dos óvulos que produzirem para diminuir o valor do tratamento. Então, paciente jovem geralmente tem muitos óvulos, 20 óvulos, faz o estímulo ovariano e ela divide esse número de óvulos. Esses óvulos congelados, essa técnica evoluiu muito de 2016 para cá, com congelamento rápido. Os óvulos, eles são congelados a menos 196 graus negativos e passa de uma temperatura que seria 36 graus, temperatura corporal, ele passa em poucos minutos para 196 graus. E esses óvulos, eles não perdem a qualidade. E eles ficam no estágio de desenvolvimento que eles estão. Não muda o estágio. Há uma perda pequena de 10% de óvulos. O que vai importar, assim, de resultado desse congelamento, isso é muito de acordo com a idade que você congelou esses óvulos e o número de óvulos. Porque quanto mais a mulher tem idade, ela vai precisar de mais óvulos para dali a gente tirar os óvulos bons. Porque a gente não produz todos os óvulos bons cromossomicamente. Então, com a idade, por exemplo, 40 anos, em cada 4 óvulos, eu posso ter só um óvulo bom. Então, para a mulher, vai congelar aos 40, eu tenho que ter mais estímulos. Então, às vezes, a gente faz um estímulo no mês, ela conseguiu 4, vai fazendo vários estímulos, até a gente conseguir um pool de óvulos que dê um pouco mais de segurança para quando essa mulher pensar em fazer a fecundação desses óvulos e gestar, venha ter sucesso. Existe, então, uma idade sugerida? Aquela mulher que não sabe quando quer ter filho, mas ela tem uma sugestão, seria até os 35 anos, que ela deveria coletar os óvulos? Abaixo dos 35 anos, né? Desde que tenha decidido ir por esse caminho, abaixo dos 35, deveria coletar os óvulos. Tanto pode-se congelar os óvulos, como pode-se congelar os embriões também. Eles têm um prazo de validade? Não Estando congelado, serve a qualquer momento. Tem uma última gestação, não me lembro aqui agora o país, 26 anos de congelamento. De embrião. Quando congela o embrião... a pessoa já nasceu com 26 anos de idade. Quando congela o embrião, o resultado do descongelamento ele é melhor, não perde qualidade quando congela o embrião. Quando você congela o óvulo, é uma perda de cerca de 10%. E aí, quando você congela o óvulo, depois você ainda vai passar pelo processo de fecundação e formar o embrião. Mas quando você congela o embrião, o resultado, assim, hoje em dia a gente faz muito congelamento de embriões. A gente faz muito estímulo e deixa para transferir esse embrião em outra oportunidade.
Porque, imagine, quando a gente faz o estímulo ovariano, a gente dá uma quantidade de hormônio suprafisiológica. Então, a gente mexe com tudo ali, com a cavidade uterina, potencial de implantação, eleva o nível hormonal daquela mulher. Então, às vezes, ela sai daquele período, assim, do estado adequado para esse embrião vir implantar. Para a gestação, a lidação, né? Aí a gente faz o estímulo, congela o embrião. Aí, um mês, 2 ou 3, a gente prepara a paciente para receber o embrião. Aqui na nossa cidade agora também já podemos fazer tudo isso. Sim, já está. Eu acho que bem breve, né? Porque tem alguns trâmites, né, de Anvisa, mas eu acho que nos próximos 4 meses ou 3, acho que isso já está bem estabelecido. Nossa cidade, Vitória da Conquista, como sempre, na vanguarda, né? Partindo na frente. Ficamos muito felizes com essas informações. Nesta questão de congelar no nitrogênio líquido, etc., existe uma previsão de custo às famílias que assim querem proceder? Você faz ideia de qual é o valor disso para a gente dar uma informação específica? A pessoa, poxa, eu quero congelar para daqui a 20 anos, o que é que eu vou gastar? Vou gastar o preço de um menino? Quanto é que custa o menino antes dele nascer? É bom que a gente vai falar para o filho quanto ele custa antes de nascer. O congelamento de óvulos, a pessoa paga uma anuidade. Essa anuidade ela vai de R$900 a R$1.200 ano. Você guarda os seus ovos congelados. É claro, quem tem uma palheta de óvulos, quem tem 2, quem tem 3, isso pode variar, mas o custo de manutenção gira em torno disso, de R$900 a R$1.200 ano para congelamento de óvulos. No caso específico da coleta de óvulos, esse tratamento todo que é feito, os pacientes têm um procedimento rápido, um simples ultrassom, sedação, questão de 15 minutos, acaba e está tudo certo? É um procedimento rápido. A paciente é sedada, né? Ela chega no centro cirúrgico, ela vai receber uma analgesia, e a gente passa um espéculo na vagina e através de uma sonda, como a sonda do transvaginal normal, né, da comum, ela tem uma guia, uma agulha, um guia, e a gente, através da ultrassonografia, em cerca de 20 minutos, é muito difícil passar de meia hora de captação de óvulos, não passa, normalmente. É uma punção uma punção rápida. Punção vaginal guiada por ultrassom. Própria para retirar dos ovos e já vai direto para a banqueta com o embriologista que faz o tratamento desse óvulo para congelar. Esses óvulos eles são retirados ou através de uma seringa adaptada a esse guia. Você pode ir com a sua pressão da mão, aspirando cada folículozinho ali do ovário, ou automaticamente, já com aspiração automática. E você vai aspirando e o embriologista vai olhando aquele líquidozinho que veio lá do ovário e vai já procurando ali os óvulos. E aí a gente vê quantos óvulos a gente conseguiu capturar com a paciente. Depois vai ver quantos óvulos estarão maduros. E aí geralmente congela os maduros. Os óvulos de boa qualidade, assim, os maduros são congelados em palhetas por tempo indeterminado. E pode ser feito dessa forma ou quase que imediatamente você pode fazer também a fecundação e guardar o embrião? Sim. Por exemplo, se for só para preservação da fertilidade, às vezes a mulher não tem o parceiro, não tem o sêmen, não tem o parceiro, não quer usar o sêmen do banco. Então a gente guarda o óvulo sem fecundar. E se ela tiver o parceiro, já quer produzir os embriões, a gente faz os embriões também. A gente não vai... Às vezes a paciente produziu 6 embriões, 7 embriões. A gente não vai transferir isso tudo. A gente congela os embriões excedentes, pode transferir naquele ciclo ou programar. Essa história do banco de sêmen, isso é também bem aceito, bem procurado? Para doação, para... As mulheres que querem reproduzir, não ter um parceiro, ou não quer fazer uma reprodução dita isolada. Tem vários bancos já no mundo todo, e no Brasil tem vários já de bancos, porque a população ela está envelhecendo, principalmente a mulher, como eu falei,
A idade da mulher tem uma repercussão muito grande sobre a qualidade de óvulos. Então, como as mulheres estão postergando demais a gestação, aí vão surgindo os bancos, né, para guardar óvulos, mulheres que não têm óvulos, recorrer a bancos, mulheres que não têm parceiro, recorrer a sêmen de banco. Então, isso é uma realidade. Já é uma realidade tanto o banco de óvulos como o banco de sêmen para as pessoas que desejam usar desse artifício para poder engravidar. Tá certo, doutor. Mais algum aspecto que acha relevante falar sobre a reprodução, que não foi perguntado? Eu acho que a reprodução, como eu falei no início, a gente tem que ter dar muita ênfase e importância à questão da infertilidade. Porque é visível, é notório no nosso dia a dia do consultório. Quando a gente consegue pegar uma paciente que tem menos tempo de infertilidade, com idade mais favorável, o sucesso é muito maior. Se é uma paciente com idade mais avançada, acima dos 38, 40, 45, a gente pode fazer os tratamentos até os 50 anos. Então, essas pacientes elas vão submeter a muito mais tratamentos e, às vezes, tem que recorrer a óvulos de doadora. Então, eu acho que é o primeiro sinal. Né? Se a paciente tem, por exemplo, endometriose, se é uma paciente que está tendo abortamento de repetição, se passou por cirurgia pélvica extensa, é uma paciente que pode desenvolver com a infertilidade. E isso são sinais, né, que tem que procurar ajuda médica nesse tempo, né? A gente orienta, antes dos 35 anos, buscar ajuda médica com 1 ano de tentativa. Porque os casais, as mulheres mais jovens, com 35 anos, 90% engravida no primeiro ano. Então, se não engravidou, tem que pesquisar uma causa. Acima de 36 anos, a gente orienta com 6 meses de tentativa. Então, mas a grande maioria das pessoas não aparece com esse tempo. A gente tem pacientes com 5, 6, 10, 12 anos de infertilidade. Né? E às vezes as pessoas chegam e elas querem uma coisa, assim, uma resolução às vezes fácil, rápido, mas esse tempo de infertilidade mostra que está acontecendo algo bem importante. Então esse tempo de tentativa é bem importante ficar atento. Tem uma curiosidade que a gente ouve alguns relatos de mulheres que tentaram de tudo para engravidar. Quando desiste e adota, engravida. Onde é que uma coisa liga-se à outra? Ou é só uma coincidência? É coincidência. Porque, veja bem, existe o tempo. Às vezes a paciente fala assim, mas doutora, eu estou tentando engravidar. A fulana, minha vizinha, por exemplo, tinha 4 anos tentando engravidar. Ela tinha, por exemplo, 38 anos, mas aí ela conseguiu uma gravidez espontânea com 42 anos, por exemplo, sem fazer tratamento. Mas ela conseguiu. Sim, mas ela conseguiu engravidar aos 42 anos, onde 50% das gestações vão para abortamento. Então, acontece isso, uma gravidez natural, até quando você está no curso do tratamento. A gente vê isso no dia a dia. É a natureza dando os seus sinais, né? Isso pode acontecer. Mas a gente não pode ficar ligado. A gente seguir essa investigação mais cedo, eu acho que é o melhor, e não esperar. Quem pensa em ter filho, pensar quando está antes dos 35 anos. Uma gestante de 42 anos que tem 50% de abortamento, esse abortamento é também por causa da qualidade do óvulo? Qualidade do óvulo. Principalmente, a maior causa de abortamento nas mulheres é por alterações cromossômicas, óvulos que são fecundados, que não têm boa qualidade. E quando o embriãozinho vai passar por aquelas fases de desenvolvimento, de formar coração, e ele com um problema ali grave, ele não vai para frente. E as mulheres abortam. Ok, doutor. Acho que abordamos quase todos os aspectos da fertilidade, não? Os homens a gente não fala muito não, porque a gente sabendo agora que é 35%, mas acho que a abordagem maior realmente é com a mulher, porque é ela que engravida, né? Então todo o tratamento que você faz para que ela engravide. Então faz a coleta de óvulo, coleta de sêmen, faz a fecundação de qualquer forma que seja feita, mas a gente sempre se liga mais à mulher, mas precisa lembrar os homens que eles estão em 50% como responsáveis, já que 35% é deles, 35% da mulher, e os outros dois, então poderia dizer que é 50%.
E a própria qualidade de vida das pessoas, né? Inclusive, tem estudos mostrando que tem diminuído a qualidade do sêmen dos homens em geral. A repercussão de idade para a mulher é muito maior, mas existe uma certa repercussão também para o homem. Homens acima de 45, 50 anos, eles diminuem a qualidade dos espermatozoides, movimentação, quantidade do ejaculado e tem algumas doenças já associadas em paternidade avançada. Esse é um detalhe também cultural interessante, porque imagino que alguém depois dos 45 anos já deveria estar pensando em desistir de ter filhos. No passado, alguém de 45 anos já era avô há muito tempo. Mas hoje, cada vez mais, as pessoas estão decidindo mais tardiamente. Homens mais tardiamente, mulheres mais tardiamente, e talvez daí a importância de abordar o assunto, até para que os homens também saibam que eles podem participar disso também podem guardar seus espermas. Podem guardar seus espermatozoides, suas criancinhas lá para o momento certo. Guardar o sêmen, né? Às vezes não decidiu por aquele momento, né? Está em dúvida? E a ciência está aí para ajudar, né? No momento que for possível, você vai poder fazer a união e aí serem felizes para sempre. Mais alguma consideração, doutora, sobre endometriose, sobre reprodução? E a gente tem quanto tempo? Tem um bocado de tempo ainda. 10 minutos. 10 minutos? Eu falei assim, dessa importância do tempo de infertilidade, de procurar ajuda médica especializada, né? Às vezes as pessoas se ligam muito à internet, né? Aquela coisa de, às vezes, não pega uma informação correta. Eu participo de um grupo chamado Associação Mulher, Ciência e Reprodução. Esse grupo é um grupo de mulheres que trabalham com reprodução humana, com formação em reprodução humana, e a gente dissemina essa informação informação de qualidade, baseada na ciência. Então, nosso objetivo, eu sou a representante Nordeste. Nosso objetivo é passar informações de reprodução, de conhecimento da ginecologia, baseado na ciência. Porque hoje se tem muita informação que não é verdadeira, né, na internet. Então, procurar conversar com o médico, com o ginecologista, fazer a rotina ginecológica normal. Porque isso você está prevenindo até algumas questões de fertilidade para o futuro, né, as doenças. Olha, esse assunto internet, depois do ChatGPT, então, que agora todo mundo sabe de tudo mais do que todo mundo, e as inteligências artificiais estão chegando e estão dominando algumas áreas de conhecimento. Hoje se diz, por exemplo, que uma inteligência artificial pode avaliar um exame de imagem melhor do que um médico. Bom, não queremos aqui tirar todo o poder da informática, todo o poder da tecnologia, mas às vezes o médico é necessário, muitas vezes ele é necessário para fazer os links, as ligações e as conversas. E especificamente, quando se falar de reprodução, parece que você não deve só se associar ao Google, mesmo que você leia ele. Mas vá a um ginecologista, converse, procure um profissional. Nós temos no nosso Brasil a chamada Associação Médica Brasileira, AMB, que é a associação de todos os médicos. E essa associação, ela outorga títulos de especialistas. As pessoas que fazem qualquer especialidade devem ter um título de especialista da sua especialidade. No caso da ginecologia, o TEGO. A doutora aqui que tem também especialização em reprodução humana. Procure saber se o seu médico ele tem estas especializações outorgadas pelas instituições que são respeitáveis no Brasil. Hoje está muito comum, aqui eu falo até como professor do curso de medicina da UESB e como professor e como médico, a gente está vendo que alguns jovens que estão se formando hoje estão procurando formas de conhecimento menores, pós-graduações menores, pós-graduações EAD, e nós aqui, a doutora Doraldina, nós fizemos residências juntos em São Paulo no século passado. Nós somos do tempo que residência era uma coisa grande, complexa e difícil. E hoje a sua filha, a Gabriela, está fazendo residência em ginecologia em São Paulo, está fazendo uma coisa grande, difícil e complexa. A formação do médico, ela não se encerra quando você se forma. Graduar em medicina, eu digo aos acadêmicos que você está pronto apenas para fazer uma residência, por mais duro que seja isso.
Ou seja, você precisa fazer uma residência de ginecologia obstetrícia, precisa fazer o título de especialista, que é o TEGO, para depois se realmente apresentar como ginecologista. E em reprodução humana você também precisa fazer sua pós-graduação, sua especialização, para poder dar uma informação de qualidade. Fica aqui essa última lembrança, que você procure profissionais que sejam reconhecidos pela associação, que é a nossa Associação Médica Brasileira, que é quem outorga todos esses títulos. Se tiver em dúvida, procure também lá no próximo CRM. O nosso da Bahia é o CREMEB, mas o CRM tem lá dentro de todo médico para trabalhar no Brasil, ele precisa estar afiliado, associado ao CRM. Pode se associar a 2 estados simultaneamente, não mais que isso. E lá onde está o número dele, você vê lá se ele tem um registro de qualidade especialista, que é outra coisa, é o RQE. Então, quando você se forma, também você dá entrada no qualidade no CRM. Ou seja, procure um médico e procure saber se ele realmente tem informações seguras para lhe passar. Afinal de contas, sua saúde não tem preço. E o recado que eu queria deixar final, qualquer pergunta pode acessar os nossos canais de comunicação, tanto da Clínica Humana quanto do meu Instagram pessoal. E a gente, inclusive na Clínica Humana, a gente tem um acesso para as pessoas que não têm condições financeiras de ter uma conversa, uma consulta com um especialista. Então, tem um momento lá que essa pessoa se inscreve e a gente tira as dúvidas relacionadas à infertilidade e endometriose. Ah, que interessante. Qual é o Instagram a rede social Humana Reprodução. Humana Reprodução. Humana Reprodução. Então, a pessoa entra, preenche um questionário, um link. A partir dali, ela é agendada. E eu costumo atender muitas pacientes que não têm condições. Às vezes ela tem um exame, às vezes ela quer uma orientação sobre a questão dela. E a gente faz isso. Ok. Doutora, abrir um minutinho agora para suas considerações finais, que a gente já está encerrando a nossa conversa. Eu quero agradecer, acho que foi um papo super legal, espero que as pessoas tenham gostado. E eu adorei conversar, e é um tema muito extenso, né? E 2 temas extensos e importantes, a endometriose e a infertilidade, é muito interessante para a vida das pessoas, das mulheres. E eu estou muito feliz por ter estado aqui e agradeço mais uma vez ao meu amigo, colega, parceiro, compadre Augusto, né? Obrigada. Eu que agradeço o nosso momento com o doutor hoje, com a sua presença aqui, realmente abrilhanta mais ainda o nosso podcast, que tem por função, o escopo nosso é trazer informação à comunidade. Conversas com profissionais que tenham a acrescentar, que falem de uma forma muito simples, o que é, na verdade, muito complexo. E aqui nós agradecemos a doutora Doraldina pela essa presença aqui, aí a fundadora da Clínica Humana lá no 1996 e que hoje é uma clínica que tem cada vez mais se posicionado não só com a ginecologia obstétrica que ela foi durante muito tempo, mas hoje também na reprodução humana. E para nós foi um prazer, muito grato pela sua presença. Momento com o seu doutor, no momento está sendo encerrado esse podcast de hoje e até uma próxima.